Existe uma música que não deve ser cantada no culto e nem usada na coreografia do culto. É de um cantor chamado Tom Carp, que se chama Olha Eu Aqui. Vou só cantar um pedaço da música, só para vocês lembrarem. Me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui, de pé pra quem não botou fé, fale o que quiser se não acreditou, né? Então, é essa música. Então, se vocês assistirem o videoclipe dessa música, vocês vão entender que essa música ela é fundamentada na teologia da prosperidade. No videoclipe mostra uma Ferrari, uma Land Rover e uma Mercedes. É exatamente mostrando de como Deus ele pode ser bom e também ele pode dar boas coisas aos seus filhos. Porém, pelo contrário, Deus não promete aos seus filhos, após a conversão, prosperidade. Pelo contrário, na verdade, Jesus disse que quem quiser ir após ele, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Agora, Deus nunca prometeu que daria carro, como uma Ferrari ou uma Mercedes para os seus filhos. Então, meus irmãos, tome cuidado com esse tipo de teologia. Fica bem claro nessa música é que a intenção do cantor é mostrar como que Deus faz uma pessoa prosperar com o tempo. Inclusive, na primeira estrofe que diz, olhe para mim e veja quem sou, aquele menino, veja o que se tornou. Você olhava de cima, achava que estava por cima, mas se esqueceu que meu Deus é maior que eu. O cantor ele cita o tempo que quando era criança, ninguém dava nada por ele. Ou seja, ele achava que era uma criança pobre, que não iria conseguir muitas coisas. Mas depois que o tempo passou, Deus ajudou ele. E depois ele foi crescendo e conseguiu prosperidade. Então, é exatamente isso que a música passa para nós. Porém, colocar isso em uma composição e dizer que é um louvor a Deus, não tem nada a ver. Na verdade, meus irmãos, essa música se enquadra na categoria de materialismo. Agora, louvor a Deus ou cântico espiritual não é, de jeito nenhum. O cantor fala também sobre ficar de pé. Mas esse ficar de pé não é quando você cai no pecado e você se levanta quando pede perdão a Deus. Não. O cantor está falando sobre prosperidade, sobre algo que envolve bens materiais. Ou seja, quando ele cair, Deus vai levantar ele. Mas esse levantar não se trata sobre o pecado, e sim sobre outras coisas, que se refere aos bens materiais, e não sobre as coisas espirituais. Inclusive, no videoclipe, no começo do vídeo, mostra exatamente uma criança olhando para um carro e ele disse assim, que futuramente teria um carro de luxo. Então, meus irmãos, até aí dá para vocês perceberem que essa música se trata de teologia da prosperidade e não de louvor a Deus. Isso é uma semelhança de Sabor de Mel, da música Sabor de Mel. Ou seja, você não me deu valor quando eu era criança, mas quando eu crescer, eu vou ter muito mais coisas do que você. Então, meus irmãos, tome cuidado, viu, com esse tipo de música. Não se trata de louvor a Deus de jeito nenhum. Ela não fala nada sobre algo semelhante ao pecado ou sobre a vida espiritual. Só fala exatamente sobre as coisas materiais, de como Deus ele pode dar boas coisas aos seus filhos, porém, não está tratando sobre coisas espirituais, e sim materiais. Então, essa música não se trata de louvor a Deus, e sim de uma música totalmente antropocêntrica. Então, já está o motivo para não cantar essa música no culto, nem usar na coreografia do culto. Referente a isso, a Bíblia nos ensina o seguinte, em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 até o 21, que diz o seguinte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, meus irmãos, cuidado com esse desejo e essa paixão desenfreada pelo sucesso e pelo poder. Não adianta você adquirir muitas coisas nesta terra
e não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Você deve pregar o Evangelho. É para isso que ele foi chamado e que você foi chamado. Então, cuidado por essa busca desenfreada por bens materiais. E essa música é antropocêntrica e não tem como objetivo o louvor a Deus. Qual a dificuldade de fazer uma composição bíblica que fala sobre Deus, sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz ou sobre o Espírito Santo? Por exemplo, um homem chamado Horácio, após passar por tragédias, escreveu uma música evangélica chamada Sou Feliz com Jesus, e é uma das músicas mais cantadas e regravadas também por alguns cantores evangélicos, como Edgar Martins, que é o cantor que tem alguns anos que ele faleceu, Lília Paz, Eli Soares e entre outros. Veja uma música que fala que, mesmo em meio às adversidades da vida, nós somos felizes com Jesus. Agora, por que nós estamos criando músicas para o nosso ego? Para satisfazer o nosso ego? Isso não pode. Devemos botar as escrituras e cantar exatamente o que elas nos ensinam. Músicas que falam sobre prosperidade só vai atrair pessoas interesseiras. E essas pessoas não estão interessadas em louvar a Deus. Então, irmãos, aí já está o motivo para não cantar essa música no culto, não usar na coreografia do culto e nem ouvir no dia a dia. Pois está também te influenciando a se vingar para quem está pensando que você não ia conseguir. Então, meus irmãos, que essa reflexão possa abrir os olhos espirituais de alguém cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe a todos.